Primeiro eu queria parabenizar vocês, porque sexta-feira à tarde, depois de uma feijoada, não é o melhor ambiente para se ouvir palestra. Mas vamos ao que interessa. Esse debate, eu quero primeiro agradecer o convite aqui dos companheiros, dos camaradas, saudar aqui a nossa bancada de metalúrgicos, dos sindicatos que está aqui presente, e dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês um pouco dessas informações e dessa boa confusão que nós estamos aqui tratando. Eu uso sempre esse slogan aqui, que é o desafio. Eu acho que esse teu negocinho não está... Bom, eu uso esse coisa anterior que eu estava mostrando, o desafio do mundo sustentável na Terra, porque eu brinco que nos outros planetas não dá para morar por enquanto, porque a temperatura está oscilando entre menos 225 a 470 graus. Então, vamos ter que cuidar da Terra. Você está entendendo? Então, eu quero começar a nossa conversa com isso. Nós temos que cuidar do planeta Terra, porque não dá para ir morar no outro planeta por enquanto. A temperatura está oscilando muito lá e está realmente muito complicada. Como pediram para mim me apresentar, está aqui. Eu sou doutor em sustentabilidade da Amazônia, professor de meteorologia e climatologia, sou engenheiro agrônomo, coordenador de um grupo de pesquisa chamado UPEC, Unidade de Pesquisa em Energia, Clima e Desenvolvimento Sustentável. Eu sou editor de uma revista chamada Sustentabilidade, lidero um grupo de pesquisa do CNPq que saí e sou atualmente o diretor do Centro de Ciência do Ambiente da UFAM. Nas horas vagas eu durmo, porque, evidentemente, depois de tudo isso aí, não tem mais muito o que fazer. Essa foto que vocês estão vendo é sobre o Monte Roraima. Eu subi e desci o Monte Roraima antes da pandemia, em 2020. É uma tarefa hercúlea, são 72 quilômetros indo e voltando, e 4 quilômetros subindo o Monte Roraima. Lá em cima a temperatura é de 4 graus, com sensação térmica de 0. E a gente toma banho numa água gelada, numa piscina natural, em cima dessa montanha. Então, é um desafio para muitos de vocês que estão com muita energia subir o Monte Roraima agora do Carnaval. É um belíssimo programa. Isso aqui é o que eu falo. A temperatura varia, menos 225 a mais 470, de acordo com a NASA. Então, não dá para morar, por enquanto, em nenhum outro planeta, nós temos que cuidar do nosso. Essa é a questão central. Isso aqui é exatamente o recorte de onde tem floresta no mundo. Se vocês observarem, só sobrou, basicamente, a floresta amazônica. É outra evidência da importância da nossa região e da importância de cuidar do ambiente, porque as florestas tropicais no mundo, elas estão limitadas exatamente nessa... Eu acho que voltou alguma coisa aqui. Tu mexeu aí e voltou aqui a... Não, eu voltei aqui, voltei, ok. Voltei, exatamente. E aí eu quero começar essa conversa com vocês conceituando o que é sustentabilidade, porque nós estamos aqui, em última análise, para discutir o que é alternativa, o que se faz de economia, como é que nós resolvemos esse problema. Então, sustentabilidade, em primeiro lugar, a gente tem que compreender que na natureza, como na sociedade, não tem nada que não esteja interligado. Uma coisa depende da outra permanentemente. A conclusão, portanto, disso, meia óbvia, é que não tem nenhuma ação sobre a face da Terra, seja humana ou natural, que não provoque impacto. Tudo vai provocar impacto. Então, essa ideia, eu vou fazer uma coisa que não tem impacto, isso é mentira, não existe. Não existe, tudo tem impacto. Portanto, o nosso papel e o papel da ciência é exatamente desenvolver tecnologias para reduzir o impacto. Porque na natureza todo recurso é finito, tudo acaba, inclusive o Sol. O Sol vai acabar em 100 milhões de anos aproximadamente. Eu costumo brincar com meus alunos de climatologia, dizendo para eles o seguinte: olha,
Eu lamento muito decepcionar vocês, todos pensam que vão morrer queimado porque a terra está aquecendo. Eu lamento informar, vocês vão morrer congelado, porque o sol vai acabar e a terra vai virar um bloco de gelo. Isso é mais ou menos 100 milhões de anos. Provavelmente alguns de vocês não estarão mais por aqui. Eu certamente pretendo estar por aqui infernizando a vida dos outros ainda daqui a 100 milhões de anos. Mas o sol vai acabar em 100 milhões de anos. Tudo acaba. Portanto, vou repetir, o nosso desafio é desenvolver tecnologias que possam usar os recursos naturais pelo mais longo espaço de tempo possível, porque todo recurso acaba e não tem nenhuma ação sobre a face da Terra que não provoque impacto. É demagógico, é falso e, ao mesmo tempo, é um delírio imaginar que haja uma ação na face da Terra, no planeta Terra ou em qualquer lugar que não provoque impacto. Se a gente compreender isso, nós vamos nos entender melhor, porque senão você vai entrar nas três histerias, ou produtivismo, e o colega falou aqui da teoria do Salles, né, que é aquele personagem recente que expressa, que simboliza o que eu chamo de produtivismo, é a concepção que tudo pode ser usado porque a natureza nada mais é do que um estoque de recursos para ser usado indiscriminadamente, sem nenhum impacto. É um delírio, vai acabar e vai estrupiar. Portanto, isso é a visão produtivista ou predadora. Em contrapartida, você vai encontrar outra corrente, eu chamo de santuarista. Não pode mais mexer em nada, porque tudo já está em colapso. Vai acabar do mesmo jeito. E a humanidade precisa continuar arrumando dinheiro para comer, arrumando casa, arrumando bem-estar social. A humanidade precisa continuar se desenvolvendo. Então, você não pode nem entrar no produtivismo do Salles, da extrema-direita, e nem pode entrar no santuarismo daqueles que defendem o congelamento dos recursos naturais. Você tem que discutir o que nós chamamos de teoria da sustentabilidade, que é usar os recursos em bases tecnológicas, reduzindo ao máximo o impacto ambiental. Olha como é simples isso. E por que isso não é praticado? Porque as concepções que governam o mundo, elas estão no fundamental, ou no santuarismo minoritário, ou no produtivismo. Esse que é o problema. A relação dos gestores, no geral, é predadora. É uma visão produtivista, que quer exaurir da maneira mais rápida possível os recursos naturais, sem se preocupar com o que a humanidade vai sofrer. E eu vou aqui dar dois exemplos básicos. O que ocorreu no Amapá, levaram a Serra do Amapá inteirinha, a JICA levou a Serra do Amapá inteirinha de minério, e agora vão levar a Serra dos Carajás inteirinha do Pará. E vai ficar só o buraco, como ficou a Serra do Amapá. É isso. E qual é a consequência disso em termos de benefício para a região e para a população do Pará ou do Amapá? Praticamente nada. Até porque a exportação é desonerada, não paga nem tributo para exportar aquilo, é uma esculhambação. Ou seja, nós temos que sair dessa roda. Isso é o que nós estamos debatendo aqui. Portanto, parabéns a quem veio aqui numa sexta-feira à tarde ouvir essa confusão, porque é o que nós pretendemos encontrar. Tudo é finito e nós vamos, então, buscar uma alternativa. Se a gente compreende corretamente esses conceitos que eu acabei de delinear, isso é o que vai diferenciar ciência de religião, porque eu posso acreditar na ciência ou na religião, na fé. Tudo bem, é um direito de cada um ter uma religião, é um direito de cada um ter fé. Agora, a ciência diz outra coisa em relação ao uso dos recursos naturais. Ponto. Se a gente compreender isso, nós vamos... Essa imagem belíssima, por acaso, é uma foto que eu mesmo tirei do Alto Rio Negro. Isso não é um desenho, é uma foto natural do Alto Rio Negro. A Terra, meus amigos, hoje ela tem uma temperatura média de 15 graus, como todo mundo sabe. A maior temperatura já registrada foi de 89 graus. A menor temperatura em Vostok, na Antártica, em 83. E a maior, na Califórnia, em 13,57 graus aproximadamente. Portanto, por que eu estou mostrando isso? É para explicar que picos de alta temperatura ou de baixa temperatura ocorre com certa regularidade. Qual é o problema hoje que nós chamamos a atenção? É que isso que são anomalias
que na meteorologia, na climatologia, é uma coisa que está ocorrendo fora da normalidade, estão virando normalidade. Esse é o problema. Então, esses picos de alta pressão ou de baixa temperatura, aliás, de baixa e alta temperatura, seca ou cheia na Amazônia, são coisas normais, mas espaçadas. Elas estão virando, se transformando em recorrentes, o que significa dizer que nós estamos caminhando para uma nova normalidade. Portanto, aquilo que era uma anomalia, uma coisa fora da rotina, está virando rotina. E isso, efetivamente, é o que nos preocupa e é o que nos chama a atenção. Para quê? Para estabelecer um outro padrão de desenvolvimento. Porque o padrão de desenvolvimento atual levou a isso aqui, ao colapso, ao estrangulamento e à completa impossibilidade de nós continuarmos com esse modelo de desenvolvimento. E eu vou apresentar dados para que a gente compreenda isso. O que é a mudança climática, então? Eu acabei de explicar. É quando você tem pelo menos 30 anos de uma determinada característica. Eu tenho uma normal climatológica. Aí eu posso dizer que o clima mudou. Se eu tiver momentos apenas de pouco tempo, eu tenho uma mudança de tempo meteorológica e não a climatologia. Portanto, esse problema para nós é mais importante quando você tem uma mudança de clima, que no caso é uma série de pelo menos 30 anos. A outra coisa que eu quero destacar aqui é também a gente acabar com certos mitos, que a humanidade tinha no passado uma relação holística. Não, meu amigo, a humanidade sempre teve uma relação predatória com a natureza. As tribos humanas viviam perambulando atrás de comida, matando os outros e comendo, literalmente. Comendo literalmente, é como vocês estão pensando, não era comendo fisicamente mesmo. Era comendo literalmente, porque a antropofagia não tinha comida, eles matavam o outro e comiam. Era assim. Muito bem, era desse jeito que a humanidade sobreviveu. Então a humanidade sempre teve uma relação de predação, busca de caça e pesca, frutos, etc. Mas era pequeno o rebanho humano. Mesmo quando a agricultura se desenvolveu há mais ou menos 10 mil anos atrás, as tribos eram pequenas, provocavam pouco impacto. Com a revolução industrial e o desenvolvimento tecnológico predador, aí se intensificou. Aí nós chegamos nesse colapso atual. Esse é o problema. Mas a humanidade, principalmente, quando ocorreu as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, a humanidade, então, chegou à conclusão que tinha um problema para resolver. Que ela tinha chegado num estágio de produção tecnológica de tamanha monta que ela podia entrar em colapso a qualquer momento. Então, começou-se a tomar providência com as chamadas conferências mundiais ambientais. É quando a humanidade passou a organizar as chamadas conferências. A primeira é essa de 72, a segunda é 1992, a terceira é no Rio de Janeiro, a segunda e a terceira no Rio de Janeiro, e cada uma dessas conferências estabeleceu uma linha geral. A primeira criou o PNUMA, que é o chamado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse PNUMA é o que determinou e regulamentou toda a política ambiental no planeta todo. A segunda conferência estabeleceu a famosa Conferência das Partes, que criou os protocolos de Quioto, de Paris, etc., que são medidas que a humanidade adotou para ir tentando controlar a merda que eles próprios estão fazendo. E a terceira, a Conferência do Rio de Janeiro, criou os ODS, que é os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que o Brasil e os outros países são signatários, e até 2030 tem que entregar energia limpa e sustentável, economia circular, educação de qualidade, etc, 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 etc. Eu não vou falar aqui do 17, que não é o caso do debate. Então, isso eu estou explicando para a gente entender que nós somos altamente regulados. Nós todos somos altamente regulados. O que a gente faz está sendo regulado por normas gerais da ONU. A partir dessas conferências, não tem nada solto nessa questão. Está tudo
como diz, está tudo dominado, como diz o pessoal. Está aqui os ODS, e aqui eu tenho um recorde do que nós, no nosso grupo de pesquisa, dá mais ênfase. Nós damos ênfase aos 17, mas enfaticamente nesses 5 aí, que nós consideramos mais emblemáticos para a nossa atividade. Bom, qual é o problema dessa questão? O modo de produção capitalista é a essência da crise ambiental, e eu vou mostrar por quê. Esse é dado, ao ano passado, a emissão total de gás carbônico equivalente foi de 59 gigatoneladas de CO2 equivalente, que inclui tudo, metano, todos os gases de efeito estufa. 59 gigatoneladas. De onde é que vem essa emissão de CO2, de dióxido de carbono, de gases de efeito estufa? 34 da indústria, 22 da agricultura e uso da terra, 16 de edifícios, transporte 15%, energia 12%. Meus camaradas, se eu somar indústria e edifícios de bacana, isso dá 50% de toda a poluição do planeta. Os edifícios representam 16% de toda a emissão de dióxido de carbono do planeta. Sabe o que isso significa? O cara fica em casa com as luzes todas ligadas, equipamentos de toda a natureza, tudo gastando energia, e ele acha que não está produzindo CO2. É que a energia da Europa, por exemplo, é a base de carvão. A nossa energia do Brasil é uma das mais limpas do planeta. É bom que a gente entenda também isso. Mas a Europa, Estados Unidos, tem energia ainda à base de carvão, altamente poluente. Então, está aqui de onde é que vem a poluição. E quais são os gases? 75% é CO2, metano 18%, dióxido nitroso 4%, clorofluorcarbono 2%, isso é dado do IPCC, publicado recentemente pela Folha de São Paulo. Portanto, está aqui de onde é que vem o problema. O problema nosso está no nosso modelo de produção industrial, no nosso modelo de produção capitalista, que é altamente poluente. E vamos lá. Está aqui a tese que eles sempre adotaram, é a transferência de responsabilidade. Todo mundo aqui lembra, por exemplo, os mais novos ou mais antigos, os mais novos, viram isso na literatura, os mais antigos presenciaram isso lá. Quando teve crise de alimento lá na Europa, esse teórico chamado Malthus, ele defendeu o quê? Que a humanidade deveria... Deixa eu desligar aqui, diminuir o som, porque senão eu não vou conseguir falar em paz, não. Quando houve a crise de alimentos na Europa, esse teórico Malthus, ele defendeu que a humanidade deveria deveria proibir pobre de ter filho. Ele nunca defendeu o controle da natalidade como passou para a história. Ele defendia o controle da natalidade para pobre, porque dizia ele, pobre não pode comprar comida, então não pode ter filho. E tem que deixar a comida para nós da aristocracia da nobreza. Ponto. Qual é a tese agora? A tese agora é que os países capitalistas, dito avançados, são eles que poluem. Então, o que eles deveriam fazer? Mudar a matriz industrial deles, mudar a matriz energética deles, mudar a planta industrial deles. Sabe o que eles fazem? Eles não mudam e querem que nós limpemos o planeta. Aí cria o crédito de carbono. Sabe o que é o crédito de carbono? Eles cagam e nós limpamos, para falar português claro aqui. Eles cagam e nós limpamos, porque o crédito de carbono é o seguinte, o país tal é obrigado a reduzir pelos protocolos de Kyoto que eu acabei de mencionar, protocolo de Paris e tantos outros, criado na segunda Conferência Mundial Ambiental, das Conferências das Partes, eles são obrigados a reduzir a emissão de carbono. Eles podem reduzir. Como? Mudando a base industrial deles, deixando de ter indústrias poluentes para energia limpa, deixando de ter agricultura poluente para agricultura limpa, energia poluente para energia limpa. Eles não fazem, porque isso vai aumentar a despesa deles, vai diminuir a competitividade ainda maior com a China, e eles não vão fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles compram o crédito de carbono, ou seja, eles pagam para países ou regiões do mundo
não desmatarem nada para eles continuarem fazendo a mesma porcaria, a mesma putaria. Essa que é a grande verdade. Então, o crédito de carbono é, na verdade, o que eu brinco e de maneira muito chula digo, eles cagam e nós limpamos, porque é exatamente o que eu estou propondo. Que eles continuem poluindo, fazendo o que bem entende e a gente limpando a sujeira deles. Não é esse o caminho, não. Nós temos que exigir que eles mudem a matriz industrial deles, mudem, reduzam as suas emissões, para que o planeta não entre em colapso. Mas a polêmica do presente, o clima está mudando? Por que, apesar de tantas evidências, tem resistência nessa questão? E que medida nós podemos adotar, além do diagnóstico? Primeiro, o clima está mudando, não tem dúvida, eu tenho dados. Nós temos aqui em Manaus o privilégio de ter sequência de mais de 100 anos de dados de meteorologia. O primeiro distrito meteorológico do Brasil foi montado em Manaus, porque Manaus era a cidade que, em 1910, exportava 40% de toda a exportação brasileira, saía do porto de Manaus. Então, aqui, o primeiro distrito meteorológico do Brasil foi montado em Manaus. Nós temos mais de 100 anos de dados. Portanto, nós acabamos de levantar a normal climatológica, 3 normal climatológica, 90 anos, e tem aumento de temperatura, o clima mudou, efetivamente. Mas por que as pessoas ainda resistem? Primeiro, porque tem teorias malucas, que eu não vou entrar aqui nesse debate do ciclo de Milankovitch, que a própria Terra está aquecendo, mudando de precessão. Tem um monte de teoria que não cabe aqui, de perder tempo, porque é muita confusão para pouco tempo. Mas tem, obviamente, resistência. E tem visões produtivistas, como eu acabei de explicar, que não vai acabar nada, a natureza pode tirar, que se não tem esse, acaba outro, se acabar esse, eu boto outro, e assim por diante. E terceiro, meus amigos, é porque tem um probleminha que a gente precisa compreender. O novo nego velho e o novo nego velho e o velho nego novo. Qualquer ideia nova tem reação. E nós podemos começar a discutir, precisamos discutir o que fazer além do diagnóstico. Então, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que nós estamos fazendo além do diagnóstico. Além do diagnóstico. No campo da UFAM, por exemplo, nós medimos todo dia a concentração de gás de efeito estufa. Nós temos equipamentos, medimos todo dia os gases de efeito estufa do campo da UFAM. E nós temos uma concentração de CO2 no campo da UFAM da ordem de 500 ppm, contra 382 da média mundial. A primeira vez que eu apresentei esses dados na reitoria da UFAM foi um alvoroço. Eu falei, calma, é o contrário, isso é muito bom. Significa dizer que nós estamos sequestrando carbono. A floresta sequestra carbono. Portanto, se eu derrubar a floresta amazônica e queimar, eu cometo uma estupidez ao quadrado, porque ao mesmo tempo eu elimino o sumidouro e eu libero o enorme estoque de carbono que tem nela. Por isso, não dá para tirar a floresta amazônica. Não dá, porque eu vou ter 2 problemas. Eu vou eliminar o sumidouro e eu vou liberar o enorme estoque de carbono que tem nela e, consequentemente, eu vou aumentar ainda mais a questão da temperatura da Terra, o aumento da temperatura, as mudanças climáticas. Isso é um fato científico, não é conversa fiada. Portanto, e aí, o sol nós temos que trabalhar para ter energia limpa. Essa é uma das lutas nossas na UFAM e nós trabalhamos duramente nisso para poder garantir, primeiro, que haja uma redução de assimetria das nações. Enquanto um tiver tudo e outro não tiver nada, vai ter confusão. E porque dessa poluição toda que eu acabei de mencionar, 10% dos países mais ricos do mundo são responsáveis por 80% da poluição. Então, são eles os responsáveis. Essa assimetria não vai nos levar a lugar nenhum. É preciso reduzir essa assimetria. Adotar tecnologias limpas e práticas ambientalmente sustentáveis. Paz e harmonia entre as nações. Se nós não tivermos isso, não vai ter segurança no planeta, não tem jeito. Aí nós aqui, o que é que nós estamos fazendo no concreto? O nosso grupo de pesquisa, no concreto, faz isso aqui, ó, mapa solarimétrico.
Agora, em agosto, eu vou apresentar qual é o mapa solar do Amazonas, onde é que tem potencial, e propor a mudança de toda a matriz energética do Amazonas, de óleo diesel para energia solar. Por que a nossa energia é solar? Nós não temos vento, o vento na Amazônia não é direcional e é pouco. E nós não temos dificuldade com hidráulica, porque tem uma inundação muito grande. Balbina, por exemplo, que é o exemplo aqui perto de Manaus, em Figueiredo, inundou 236 mil hectares para produzir uma usina instalada de 250 mega, que nunca passou de 150. Se eu pegar 0,18% do Lago de Balbina e cobrir com painel solar, eu produzo a mesma energia que Balbina produz em 236 mil hectares. Então, é estupidez ao quadrado, ao cubo, ao quinto, como vocês queiram. Portanto, não dá para caminhar por esse caminho. Então, a nossa matriz, fundamentalmente, é solar. E é esse o caminho que nós estamos trabalhando. Portanto, esses são exemplos concretos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens dos equipamentos que nós dispomos para fazer isso. Estamos fazendo em todo canto, que espalhado na Amazônia, no Amazonas todo. Aqui está os pontos onde nós já estamos colocados e fazendo coleta. E tem um colega nosso, o Vitor, que passa o tempo todo passeando nessas regiões aí. Não, Vitor, passeando para visitar cada uma dessas estações. Isso aqui são os 2 edifícios da UFAM. São todos cobertos com painel solar. Nós já inauguramos 4 edifícios desses. 2 em Manaus, 1 em Parintins, 1 em Itacoatiara. Vamos inaugurar Benjamin, Humaitá e Coari. Ou seja, todos os campos da UFAM terão energia solar. E a minha meta é que no ano que vem a gente torne a UFAM a primeira universidade do mundo inteiramente movida a energia solar. Toda a UFAM movida a energia solar. E isso aqui é o quanto nós vamos economizar. Isso aqui é pequenas usinas com base em energia solar, fábrica de gelo, pequena fábrica de gelo para economia circular, para economia de baixo impacto, que pode ser feita com energia solar. Da mesma maneira, hoje estamos trabalhando para montar um posto solar no campus da UFAM, para abastecer carros, motos, etc., e colocar um centro de produção de energia de hidrogênio verde. Então, nós vamos construir uma unidade de produção de hidrogênio verde no campus da UFAM, exatamente para ter energia limpa, cada vez mais limpa e cada vez mais sustentável. E quero concluir com vocês fazendo um desafio. O colega do Pará falou muito aqui da questão de produção de alimentos, etc. O Amazonas não tem autossuficiência em comida. E já se fez muitas perguntas, por que não? E já se vê de tudo, desde as teorias do Ratsuel, do determinismo histórico, tal, que você mencionou en passant aqui, a preguiça, a indolência, o caboclo é preguiçoso, tem muita tese. Meus amigos, o Amazonas nunca teve autonomia em comida, porque a classe dominante sempre priorizou o uso da mão de obra para outra coisa que dá mais dinheiro. Aqui tem vários colegas operários do Distrito Industrial. O ano passado, a Zona Franca de Manaus faturou 150 bilhões de reais. 100 mil operários. A conta é simples. Cada um produziu, em média, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Recebeu quanto? Quanto? O resto recebeu quanto? Ou seja, então o dinheiro está na mão da classe dominante. Em 1910, uma tonelada de borracha em Manaus custava 120 mil reais em valor de hoje. 120 mil reais em valor de hoje. Você acha que eu, seringalista, vou permitir que o seringueiro vá produzir arroz, feijão e mandioca, porra? Ele tem que produzir a borracha para mim vender a 120 mil reais a tonelada. A classe dominante nunca permitiu que houvesse produção de alimentos, porque ela quer a mão de obra usada na coisa que lhe dá mais dinheiro. Então, no primeiro momento, a borracha, agora é a Zona Franca de Manaus, que é um garimpo para a classe dominante. Está aqui o dado, 150 bilhões
para 100 mil operários. A conta é aritmética. Não precisa ser climatologista, matemático, nada. Basta ter aprendido aritmética para fazer essa conta. E vai chegar que cada operário do distrito produziu 1,5 milhão para o patrão. Simples assim. Agora, uma pessoa come 1 quilo de comida por dia. Portanto, vai consumir menos de 0,3 tonelada por ano. Eu preciso de 0,5% da área do Amazonas para produzir comida para todo o estado. 0,5%. Então, essa é outra discussão estéril. Tem muita área bloqueada para pouco índio, tem muita área bloqueada para questão ambiental, tudo isso é demagogia. Tudo isso é demagogia, tem terra demais aqui, e nós precisamos de 0,5% para produzir comida para toda a população do Amazonas. A razão pela qual não produz alimento é por essa lógica que eu acabei de explicar. Não tem nada a ver com área, não tem nada a ver com área para índio, não tem nada a ver com área para questão ambiental. Isso é uma demagogia barata. E é exatamente esse tipo de problema que a gente enfrenta na academia, e é preciso enfrentar isso também na política, mudando os gestores, mudando as concepções, senão nós não vamos a lugar nenhum. E eu concluo com vocês essa conversa aqui, dizendo o seguinte: é preciso diversificar a economia para além da Zona Franca de Manaus, que é exatamente o tema do debate que vocês estão propondo aqui, que eu considero altamente pertinente. Daí porque eu tirei tempo da minha vida para vir aqui com você, porque eu considero altamente pertinente o tema que vocês debatem. Que é exatamente isso aqui: verticalizar a produção e agregar valor à matéria-prima regional. Ponto 1. E aqui eu dou um exemplo do que nós fizemos, não é que eu vou fazer, não. Eu já fiz isso como secretário de Produção Rural, a primeira indústria de bacalhau em plena selva amazônica, dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável de Mamirauá, que lamentavelmente o governo atual fechou a fábrica. Isso envolvia 700 famílias de pescadores. Talvez alguns aqui não saibam, mas bacalhau não é peixe. Bacalhau é uma técnica de beneficiamento de pescado. Tecnicamente, bacalhau é um produto salmourado e desidratado a 45% de umidade relativa. Nós fizemos isso. Aqui nós estamos dando exemplo concreto de como é que a gente faz bioeconomia, como é que nós diversificamos a dependência da Zona Franca de Manaus. Nós não podemos depender de uma única fonte de economia. Isso não é sustentável. Seja qual for, é preciso diversificar. Agora, além do bacalhau da Amazônia, nós lançamos isso, inclusive, na Rio +20. Eu fiz uma palestra mostrando isso aqui, lá na Rio +20, e, para azar meu, sorte minha, estava o primeiro-ministro da Noruega ouvindo a palestra. E eu terminava essas palestras mostrando exatamente, isso aqui era como o produto era embalado. Eu terminava a palestra e dizia o seguinte: o meu desafio no ano que vem é invadir a Noruega com bacalhau da Amazônia. Porque o Brasil compra 40 mil toneladas de bacalhau todo ano da Noruega. Eu recebi um mês depois uma carta do pessoal da Noruega dizendo o seguinte: o ministro ficou muito preocupado que o secretário Heron disse que vai invadir o Noruega com bacalhau de Amazônia. Vocês não podem mudar nome para não ter confusão, e o bacalhau de vocês é tão bom quanto o de Noruega? Eu digo: escreva aí, o meu é muito melhor do que o teu, porra. Vai perguntar para mim se meu bacalhau é pior do que o teu, porra. Ou seja, e aí, meus camaradas, além do bacalhau da Amazônia, que já foi construída a fábrica, está lá, é só reativar. Eu sugiro, naturalmente, além disso, as inúmeras cadeias da Amazônia: açaí, castanha, cacau, óleos essenciais, produtos não madeireiros, etc. E, portanto, muito obrigado a vocês que me aturaram até agora.